O que aconteceu, Josias? Eu fui em São Paulo, dentre outras questões, para conversar um pouco sobre a questão do pós-CPI, vacinação, porque nós já tivemos com São Paulo antes, ainda no período de pandemia, e também para discutir um pouco sobre a situação da federação que estava em curso naquele momento. E na conversa que nós tivemos com o governador Dória, estive o Alex Manente, não é? O Rodrigo também esteve por um momento conversando conosco, não é? O Rodrigo Maia também esteve conversando conosco ali. Então, foi uma conversa com vários atores políticos. E nessa conversa, meio que no instalte ali, veio, de fato, olha, a Elisiane é mulher, a Elisiane tem uma atuação muito progressista no Congresso Nacional, enfim, vem de uma região nordeste, estaria uma chapa muito, digamos assim, encaixada, né? Porque chapa é uma construção de perfil, né? Você tem, na verdade, dois perfis que vai lá equilibrar, na verdade, a apresentação de um programa para uma determinada sociedade. Então, meio que pareceu, olha, está bem que assim está uma chapa, de fato, que seria uma excelente apresentação, de fato, para o Brasil. E foi daí, na verdade, que surgiu, foi meio que natural, foi meio ali que uma coisa espontânea, não é? Muito embora meu nome já tivesse sido conversado por outras forças no Brasil, por outros... Essas observações todas que a senhora está fazendo, um bom nome, se encaixaria bem, foram feitas pelo Dória? Sim, o próprio Dória falou isso para mim na hora, né? E conversando também com os outros, o líder do Cidadania na Câmara dos Deputados, o Alex Manente, também colocou isso de forma muito clara ao, na verdade, fazer esse destaque. Então, é absolutamente natural que numa conversa como essa se surja, na verdade, lá algumas ideias. E a apresentação foi feita. Eu, como sempre digo, para mim, não há dúvida nenhuma que é uma grande honra, não é? A Fabíola fez a minha apresentação inicial, Josias. Eu nasci numa casa que nem energia elétrica tinha, eu não tenho um vereador na minha família. Então, assim, eu cheguei no Congresso Nacional como senadora do meu país por muita luta, por muita garra, por muita determinação, por muita persistência, né? Por muita compreensão do meu tempo, da minha hora, a hora de recuar, a hora de ir para frente. Então, assim, na verdade, para mim me traz muita honra, me traz, na verdade, muita felicidade de ser, na verdade, citada e lembrada, não é? Como possibilidade de participar de uma chapa dessa natureza. A senhora aceitaria o serviço do Dória? Kennedy, é o que eu sempre digo, se o meu nome for apresentado dentro de um conjunto de forças que seja adequado e ideal para isso, eu estou aqui, eu nunca fugi de desafios. Se não for o meu nome, for um outro nome que tem que ser apresentado para a construção de fato dessa frente, e este outro nome é o que for melhor, estarei também para apoiar. O que eu não quero é a repetição do que nós tivemos no segundo turno da eleição, Lula-Bolsonaro. E eu acho que essa visão de Brasil é o que a gente precisa, de fato, ter neste momento. E se o cabeça de chapa for outro? A senhora aceitaria, por exemplo, ser vice, vamos supor, de um Sérgio Moro, por exemplo? Há essa possibilidade de composição também, ou isso está descartado? Fabíola, se esse outro nome foi escolhido pelo nosso grupo partidário e apoiado, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma, como eu disse, eu estarei, na verdade, na construção e na unificação de uma terceira via. O que a gente precisa, na verdade, neste momento é abrir mão, sabe, dessa coisa muito individualizada. O Cidadania é um partido junto com o PSDB, que agora com a fusão se torna apenas um partido, e que vai conversar com as outras forças. Obviamente que para o projeto do Cidadania e do PSDB, o nome mais adequado é o nome do Dória, mas se o próprio Dória, com outros colegas entenderem que é o segundo nome, vamos construir um segundo nome. Agora, e é isso que, na verdade, a gente precisa compreender. São elementos que a gente vai ter que colocar na balança aí, para os próximos meses. Senadora, agora é muito curioso, né? A gente está falando aqui a senhora como vice do Dória, sendo que o Dória está cambaleando ali na posição como cabeça de chapa. Ele ganhou as prévias, só que integrantes do próprio partido, né, que falam pelos bastidores e até publicamente, né, da possibilidade de Dória não ser candidato, e ele não está decolando nas pesquisas. Essa última pesquisa, inclusive, que trouxe o recorte de São Paulo, ele não tem apoio nem dos moradores do estado de São Paulo. E aí até queria perguntar para a senhora, como está na política há tanto tempo, né, e a senhora que não é do estado de São Paulo, mas que pode ter uma visão também relacionada a João Dória. Por que ele não consegue subir nas pesquisas de intenção de voto? Qual é a rejeição que existe do público em geral a João Dória e dos próprios políticos, né? Tem gente nos acompanhando aqui pelo YouTube, e o Mirran, e ele fala assim: senadora Elisiane, o Dória tem muita inteligência. Na minha opinião, o que falta a ele é caráter.
não administra a ambição dele pelo poder e não consegue o apoio dos seus aliados políticos, inclusive, dos integrantes do seu próprio partido. Queria uma análise sua sobre a situação de Dória, inclusive, senadora. Fabiola, primeiro, para começar, o seguinte, como eu falei lá atrás, nós temos 6 meses da eleição. A cabeça do eleitor, há uma complexidade em torno dela, que todo o processo eleitoral de convencimento e de conversa vai fazendo esse próprio eleitor ter uma compreensão mais ampla do cenário que está posto. Isso aí se dá na campanha eleitoral, isso se dá na pré-campanha eleitoral e agora, sobretudo, na pré-campanha eleitoral, com a redução do tempo de campanha eleitoral no Brasil. Veja, eu comecei a minha candidatura ao Senado Federal, não pontuava para a candidatura ao Senado Federal. Pontuava que os outros concorrentes, por exemplo, aqueles que, inclusive, como, por exemplo, o Edson Lobão, que é sabe, senadora, mas já era para parecer alguma coisa positiva do Dória, não é? A própria equipe dele fala disso, assim, com qualquer político que você converse, fala assim, é muito difícil entender o fenômeno que está acontecendo em relação a João Dória, né? Ele é governador do estado de São Paulo, ele trouxe a vacina para o Brasil, ele não consegue decolar, por quê? Fabiola, há 2 meses da eleição para o governo de São Paulo se fazia esses mesmos questionamentos, não com vacina, mas com situações que fossem paralelas à situação da vacina. E o João Dória tinha 2% das intenções de voto e ganhou eleição em primeiro turno das eleições. Entende? Então, assim, na verdade, é como eu digo, nós estamos num tempo. Pegue, então, a própria pessoa fala da inteligência do João Dória, pegue o governo, a avaliação do governo do governador de São Paulo, João Dória. Então, é essa, na verdade, a avaliação que a gente precisa entender, que não dá para dizer que o tempo é hoje. Tanto que pesquisa quantitativa não se considera quando você pensa no processo majoritário. Você faz uma avaliação qualitativa, de avaliação de cenário, de avaliação de experiência, na verdade, que essa determinada pessoa, homem ou mulher, tem em relação ao processo eleitoral. Então, assim, estamos no recorte de um tempo, nós temos tempo ainda, muito tempo para frente, e esse tempo para frente vai nos dar realmente um cenário real. Não dá para a gente dizer que o cenário de hoje é o cenário de hoje, senão não estaria acreditando uma terceira via no Brasil. Não dá para dizer que é o cenário de hoje, porque senão vamos acabar tudo e vamos lá para o segundo turno com Lula Bolsonaro. As próprias pesquisas começam a mudar agora. Senadora, agora mesmo o resultado dessa pesquisa de ontem já começa, na verdade, a criar um novo cenário.